pessoal, vocês já ouviram falar da ambientalista indígena Berta Cáceres, assassinada brutalmente em 2016 dentro de sua própria casa? Bom, eu sou a Ana Prestes, esse aqui é o Miramundo da TV Grabois e eu resolvi falar um pouquinho sobre a Berta hoje, na nossa sequência de vídeos sobre mulheres latino-americanas revolucionárias. Também resolvi falar da Berta por alguns outros fatores. Honduras, um país que foi golpeado em 2009, eu conto um pouco sobre esse golpe em um vídeo que eu tenho aqui no canal sobre golpes na América Latina no século XXI. Está em vias de realizar reeleições presidenciais no próximo dia 28 de novembro de 2021. Também porque nós vamos entrar agora em um momento de muitos debates sobre o meio ambiente, mudanças climáticas, no espírito da COP26, que também está se aproximando. E terceiro, porque no último dia 4 de agosto, um dos mandantes, um dos autores intelectuais do assassinato de Berta, foi condenado finalmente à prisão, 25 anos de prisão, lá pela Justiça de Honduras. Bom, então quem foi a Berta? Essa mulher tão inspiradora, essa mulher que virou um símbolo da luta das mulheres, da luta ambiental, da luta do povo indígena e da luta de um povo latino-americano ainda vítima de muitas tramas que envolvem as teias, né, e as redes imperialistas que ainda controlam aqui em vários aspectos o nosso continente, né? América Latina, América Central, Caribe. Bom, a Berta, ela, além de ser uma ativista ambientalista, ela foi uma professora. Ela, quando morreu, ela era professora também. Ela tinha 43 anos e ela era líder do COPIN, que era um conselho cívico, como eles chamavam, conselho cívico de organizações populares indígenas de Honduras, e ela foi reconhecida mais tarde como importantíssima na construção, né? Eu falo mais tarde porque muitos reconhecimentos só chegam após uma fatalidade, né? Como a morte de Berta. Então houve mais atenção sobre o papel desse conselho que ela dirigia após a sua morte. Embora um ano antes dela falecer, em 2015, ela tenha ganhado como líder, né, do povo Lenca, como líder do COPIN, um prêmio, um Goldman Prize, que é um dos maiores e mais importantes prêmios nessa área da luta ambiental. E eu acho que isso também faz parte do que foi fortalecendo a liderança de Berta e que acabou redundando no seu assassinato, porque ela incomodava muito aos poderosos, ela incomodava demais. Então, nesse momento, nesse ambiente que se dá o assassinato de Berta, o que estava acontecendo, né? Uma das empresas instaladas no país depois de 2009, no contexto do golpe de 2009, a DESA, que é o Desarrollos Energéticos, Sociedade Anônima, né, uma empresa controlada por uma família extremamente poderosa e imbricada com o Estado e com o exército hondurenho. É a família Atala Zabla, que possui uma infinidade de empresas e negócios em Honduras, no Panamá, na América Central de uma forma geral. Essa empresa havia conseguido uma concessão para instalar uma represa na região de Rio Blanco, território indígena do povo Lenca, e havia muitas irregularidades, muitas ilegalidades, muita corrupção nessa concessão. E essa represa atingiria um rio, que é o principal rio ali da região, do rio Gualcarque. O nome do projeto era Águas Arca, comandado justamente por essa empresa.
E a Berta, ela vinha já fazendo um trabalho ao longo do rio, justamente, com as comunidades ribeirinhas do povo Lenca. E quando chegou esse projeto, se fortaleceu essa luta muito, porque toda a organização, toda a mobilização, a atenção que foi construída junto a esse povo gerou mobilização, né? Então eles fizeram inclusive manifestações bastante grandes na capital, Tegucigalpa, né, a capital de Honduras. E isso foi colocando a Berta muito em evidência dos, digamos, donos do poder, né, dos homens que comandavam essa empresa e que começaram a ser bastante ameaçados, né, no sentido das denúncias que começaram a ser feitas e ganhar projeção mundial, porque a Berta também ganhou muita projeção mundial, não só aqui na América Latina, mas ao redor do mundo, ao ser premiada, ao conseguir difundir essa luta. E foi nesse contexto que, no dia 3 de março de 2016, ela foi pega numa emboscada. Não foi uma emboscada, foi uma invasão na sua própria casa, digamos assim, né? E assassinada a tiros. E logo na sequência já foram identificados alguns, né, desses assassinos. E entre os anos de 2016 e 2017... eles foram sendo presos, mas, segundo denúncias lá de juízes do próprio país, interceptações telefônicas, chamadas telefônicas, já sabiam quem eram os mandantes intelectuais. E esses demoraram a ser presos, né? Essa é uma das questões. Então, só em 2018 é que pelo menos 7 pessoas foram condenadas. 3 dirigentes da DESA e 4 assassinos, 4 matadores que foram contratados e foram condenados a entre 30 e 50 anos de cadeia. Agora, os intelectuais, aqueles que mandaram assassinar a Berta, esses demoraram, né, a ser pegos. E um deles é o Roberto Davi Castillo Mejia, um empresário, mas que já foi militar em Honduras, inclusive da área da inteligência em Honduras. E esse cara demorou-se bastante, né, para a condenação dele, foi somente agora, 2021, ou seja, 5 anos depois, que ele foi condenado no último dia 4 de agosto a 25 anos de prisão. E o que se descobriu e vem sendo descoberto é que esse cara, o Castilho, ele tem envolvimento com pelo menos 8 empresas entre Honduras e o Panamá e tem um histórico vasto de irregularidades, de corrupção, de contratos ilegais com pelo menos 8 empresas. Mas, mesmo assim, ele poderia estar sendo apenas um bode expiatório, digamos assim, nesse julgamento de outros poderosos que estão por trás dele, que eu já citei aqui, da família Atala Zapla. E essa é uma denúncia que as filhas e o filho de Berta têm feito no último período junto a outros dirigentes do Copim, né? A Berta, ela deixou 3 meninas, a Olivia, a Berta e a Laura. Um menino, o Salvador, que já são, eu falo menina e menino, mas já são todos adultos e se envolveram na luta legada pela mãe e tem feito um trabalho muito importante de denúncia de uma série de esquemas e tramas em torno de empresas que de forma ilegal avançam sobre o território protegido e que é parte, né, de pertencimento do povo indígena Lenca. Uma coisa interessante é que esse povo especificamente ele se organiza e tem na sua origem uma associação com a defesa das águas, defesa dos rios, né? Por isso essa força muito
muito importante da luta da Berta em torno do significado da água, do significado do rio, o significado, né, da floresta e de como qualquer projeto infraestrutural, qualquer projeto, seja do Estado, seja de empresas que ganham concessão, precisa passar por um debate com a comunidade, precisa levar em conta o impacto social, levar em conta o impacto ambiental que vai ter sobre aquele povo. E essa é uma reflexão que fica, né, para nós que estamos pensando constantemente a América Latina e os caminhos para o seu desenvolvimento. Eu fico então por aqui com uma homenagem à Berta, né? A Berta, uma frase que ficou marcada, dita por ela, foi: despertemos, humanidade, já não há tempo. Ela deixou esse alerta para todos nós, né? De reflexão sobre como a humanidade tem lidado com o ambiente, com o nosso planeta, e que tenho certeza que daqui para frente vai ser alvo de muitos e muitos debates. Então, se você gostou do vídeo, compartilha, divulga, curte, se inscreve aqui no canal, critica também, dá outras sugestões de temáticas, que a gente está sempre aberto para essa interação com quem nos acompanha. E uma coisa que eu esqueci de citar é que o projeto Aguasarca, ali que impactava o rio Gualcarque, do povo Lenca, e que Berta denunciava e por isso foi assassinada, ele não foi para frente, ele foi interditado, ele foi interrompido, apesar dessas empresas ainda continuarem com muito poder no país.